só por sua presença, ele cura dependendo dele estar no local. Ele também no capítulo 5, ele fala sobre a cura de um paralítico. Ele está mostrando ali, João relatando sobre o poder que o Senhor tem sobre o pecado. Depois o Senhor no capítulo 6, ele faz 2 milagres na sequência. Ele faz a multiplicação dos pães e os peixes. Quando ele mostra ali que ele é o pão e ele é a vida. E quando Jesus anda por cima das águas, o Senhor está mostrando ali que ele vai além da natureza. Ele está acima da gravidade. Ele manda em tudo. Depois, no capítulo 9, ele tem mais uma cura que fala sobre o cego de nascença, quando ele representa sua luz e sua vida. No capítulo 11, é o último milagre que João ele enfatiza. Quando ele enfatiza isso, ele quer trazer a ressurreição de Lázaro. Ele diz, através dessa ressurreição, que ele traz a vitória do triunfo sobre a morte. Ele triunfa sobre a morte. Ele está dizendo que é ele que é a ressurreição. Então, mostrar que Jesus é Deus, e que Ele é o Salvador, é aquele que as nações esperam, aponta para a divindade de Deus, que pode manipular a natureza, as leis, a gravidade, multiplica, e só o Criador pode fazer, e o próprio Deus entre nós. E só Jesus tem poder sobre o inimigo final, que é a morte. Esses acontecimentos mostram a glória de Deus, o seu poder, o seu amor, para aquele que crê possa ter uma vida eterna. Esses são os milagres e o objetivo que João tem para trazer e relatar simplesmente milagres resumidos, porque João o tempo todo ele quer apontar para Cristo, quem Cristo é, o que Cristo faz, o poder de Cristo, por que Cristo veio. Então aqueles milagres estavam apontando especificamente para isso. E nesse acontecimento aqui, sobre a morte de Lázaro, agora a gente vê alguns episódios. Primeiro, o Senhor é relatado sobre a enfermidade de Lázaro. O Senhor recebe o anúncio da enfermidade. No versículo 3, quando ele diz que Lázaro, as irmãs mandam avisar Jesus, está doente. E Jesus continua no local, era um amigo, era uma família amada por Jesus. Mas Jesus continua lá. Mas qual é o propósito que o Senhor tem de continuar lá, naquele lugar? Qual é o propósito dessa enfermidade para trazer para aquele? Qual é o ensinamento que João queria, que o Senhor queria mostrar para aquele povo que estava naquele lugar? Então o Senhor chega no versículo 4 e diz assim: ao receber notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Esse era o objetivo da ressurreição de Lázaro. Então o Senhor queria mostrar que ele tinha poder. O Senhor ia agora, estava em caminho para a cruz, para morrer no Calvário. Então o que é que o Senhor faz? Ele começa a se testificar dele mesmo. Então o Senhor diz, essa morte não é. Então depois, na sequência, Jesus diz que vai voltar para um lugar onde havia perseguição para ele, que ele não era desejado, está naquele local. Aí ele vai e diz, temos que ir. E os discípulos dizem, não, Lázaro dorme. Não, aí ele vai e afirma, no versículo 14, Lázaro morreu. Ele vai e afirma, Lázaro morreu. Então Jesus continua, mesmo sabendo que Lázaro estava morto, e só volta para lá com 4 dias. Por que Jesus só volta com 4 dias? Porque há um ritual. O povo judeu havia críticas. O povo judeu havia crenças. O povo judeu ainda ia para a lei. Quando a lei tinha que ter alguns rituais sobre a morte, tinha que ter aquele túmulo, tinha que passar 7 dias, ele não comia carne, não bebia. Para quê? Para que ele segurasse o túmulo. Então ele diz até que havia um espírito sobre os 3 dias perto do túmulo. Então Jesus, quando ele volta no 4º dia, ele quebra toda essa lei, todo esse ritual. E agora mostra que ele vem e ressuscita e que era conclusiva a ressurreição dele. Depois disso, a gente também encontra Marta questionando no versículo 24. Eu sei, quando o Senhor chega, ele disse, meu irmão, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Marta
questionar Jesus. Mas quando chega ali, Jesus também diz para ela: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta, eu vou ressurgir. Vai ressurgir entre os mortos. No versículo 20, do 21 você vê isso, do 20, a partir do 20 você já começa a ver o relato até o 24. Eu sei. Aí quando ela para e diz: eu sei, Senhor, que o Senhor vai ressurgir na ressurreição no último dia. Marta estava crendo que quando Jesus fosse à cruz, ele ia ressuscitar depois. Mas o Senhor não estava falando dessa ressurreição. O Senhor estava testificando quando você vê isso em João 5:21. Quando ele diz: como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Então, ele estava testificando. Do mesmo jeito que o Deus faz, eu também testifico dele. Eu sou o próprio Deus aqui na terra. Então, ele vai enfatizar isso. No outro acontecimento, quando Jesus chega, é anunciado também a quem? A Maria. Qual é a posição de Maria? Essa mesma Maria foi aquela que ungiu os pés do Senhor. Então ela tem a mesma posição. Que posição é? Lançar. E quando ela ali se lança, é como se ela estivesse dizendo assim, em Apocalipse 1 diz assim: cai seus pés como morto. Marta estava o quê? Destruída, tinha perdido alguém, então ela tinha lançado o quê? Como morta, a sua dor. Mas Jesus ali acolhe Marta, todos choram, e Jesus nesse momento também, Jesus chora. Independente da circunstância que Jesus já sabia, do resultado final, Jesus ele se importa. Ele se importou com a situação daquela família, daquele povo ali. Então o que é que Jesus faz? Chora também. Mas ali, Jesus ele vai e chega naquele momento e ele faz. Onde é que ele está? Está no século. Quando ele chega, a atitude de Jesus naquele lugar é dizer: tira a pedra. Esse tirar a pedra, o Senhor ele tinha um objetivo. Existe o humano e o Jesus Criador, o Deus. Ele estava apontando para as suas duas naturezas. O homem tem que se esforçar, o homem tem que fazer algo. O próprio homem não vai ficar só a esperar cair do céu. Então ele tinha que remover. Estava apontando para quê? Para a humanidade de Cristo. Aí Cristo agora: só eu que posso fazer. Só eu, ninguém mais aqui pode fazer com o seu poder. Aí Jesus chega com a sua intervenção. Jesus no versículo 41 até o 42, e agora diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus já havia intercedido. Esse versículo diz. Eu creio que quando Jesus foi anunciado a enfermidade de Lázaro, o Senhor já começou a interceder. E aqui ele já começa a apontar: Pai, graça te dou. Ele agradece. Mas ele diz também porque estava agradecendo e porque estava fazendo a oração. Aquela cura, aquele milagre não era só para quem estava, não era só para o povo resumido, mas sim para uma multidão. Então ali ele diz que precisava testificar do poder de quem era Jesus. Estava dando os sinais, milagres para que o povo cresce nele. Então o clima todo, o que fecha essa ressurreição de Lázaro, o que é? É quando Jesus chega no versículo 43 e diz: Lázaro, vem para fora. Então, a conclusão disso é que Jesus prova que ele tem poder sobre a morte. E o que é que a gente aprende com isso? Jesus é a ressurreição, é a vida. Jesus se importa com as nossas dificuldades. Temos que lançar os pés de Jesus e temos que fazer a nossa parte também. E o resultado final nunca vem de nós, e sim do Senhor, dependendo do nosso problema. Amém? Senhor, queremos te louvar, te engrandecer, Pai, porque tu tem nos ajudado, porque nós hoje temos a certeza que o Senhor é a ressurreição e que o Senhor é a vida. Tu és a nossa esperança. Sabemos que aqui há uma passagem, mas o Senhor vai vir, vai nos ressuscitar. E em Ti, Senhor, podemos ter vida. Então nos ajuda, Senhor, a lançar todos os dias o Teu pé, deixar as nossas necessidades diante de Ti. E sabemos, Senhor, que nada podemos fazer sem Ti, porque a resposta final sempre vem do Senhor. Amém. Assim eu te oro.
Glória a e Deus. já te agradeço. Amém.